Capítulo 165, O Palácio do Rei Macaco. 9. Por que você está olhando para mim com tanta admiração? O narcisismo e a falação do Rei Macaco fizeram Yonvou se perguntar se ele realmente estava falando com o Rei Macaco. Ele é pior que Sezeongnin. Era o tipo de pessoa com quem Yonvou mais odiava falar, como Cain foi na primeira vez que se encontraram. Felizmente, Yonvou descobriu que a melhor resposta era ignorar o que o Rei Macaco estava dizendo e mudar de assunto. Quero perguntar algo, espere. O Rei Macaco tapou a boca de Yonvou com a mão. Preciso falar sobre as regras antes de você dizer qualquer coisa. Yonvou se calou. Só posso responder a 3 perguntas sobre a missão. Gostaria de te contar tudo, mas não posso por causa das leis da causalidade. Você não está em um lugar normal agora. Tem de escolher cuidadosamente as suas perguntas. Leis da causalidade. Yonvou estava perdido em pensamentos. Isso teria sido mais fácil se ele tivesse se planejado para essa situação em primeiro lugar, mas havia acabado ali por acidente. Ele não tinha muitas perguntas a fazer, portanto, após cuidadosamente considerar a situação, Yonvou finalmente falou. O que é uma Pessá? O deus dragão o havia chamado de Pessá quando se conheceram, e ele sabia que estava relacionado a ser o sucessor, mas se perguntou se havia mais no termo. O Rei Macaco sorriu. Parece que nosso dragão cometeu um erro. Sem comentários. Não posso te responder, pois é uma informação sensível. Yonvou se calou novamente. Ele havia acabado de jogar uma de suas perguntas fora, por isso decidiu mudar de tática. Por que você fez este lugar? Era claro que o Rei Macaco tinha um propósito. Novamente, não posso responder. Yonvou franziu a testa. O que ele deveria fazer se 2 das 3 perguntas obtivessem a mesma resposta evasiva? No entanto, o Rei Macaco sorriu para ele como se o estivesse desafiando e perguntando o que ele faria a respeito. Quanto mais Yonvou olhava para ele, mais ele se lembrava do Rei Marcial. Então, obrigou-se a pensar numa pergunta apropriada. Ficou claro que o Rei Macaco não podia falar sobre certos tópicos devido às leis da causalidade. Ao mesmo tempo, Yonvou tinha a sensação de que as perguntas tinham algo a ver com o terceiro teste, uma vez que o Rei Macaco ainda não havia mencionado o teste em si. Com esse pensamento, Yonvou percebeu ter que fazer uma pergunta que não cruzaria uma linha invisível. Seus olhos ficaram pensativos. Quem é você? Os olhos do Rei Macaco se arregalaram diante da pergunta inesperada, e ele começou a rir e bater nos joelhos. Ah! Eu realmente não esperava por isso. Por que você não perguntou o que é um Bian ou como aprendi-lo rapidamente? Uma pergunta como esta é muito boa. O Rei Macaco de repente parou de rir e a brisa quente também. Naquele momento, Yonvou teve uma sensação repentina de que a aura do deus dragão era insignificante se comparada com a do Rei Macaco. A aura de Urd então, era quase uma piada. Yonvou sentiu-se como se estivesse à sombra de uma imensa montanha que se estendia pela eternidade. Ele estava finalmente convencido de que este mundo fazia parte do Rei Macaco. O Rei Macaco disse em voz baixa. Você passou. Você passou com sucesso no terceiro teste. Você passou com sucesso em todos os testes. Você concluiu a missão repentina e a missão oculta. Você ganhou a habilidade 72 Bian e o título sucessor do Rei Macaco. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente obtida. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 10.000 karma. Você adquiriu um adicional de 15.000 karma. Título: Sucessor do Rei Macaco. Após quebrar o selo da quinta montanha, o Rei Macaco decidiu deixar seu legado para trás. Ele odiava sua prisão no início, mas depois de 500 anos, ele acabou gostando dela. E assim, ele cedeu ao pedido de seu mestre deixar seu Bian para um sucessor. Com este título, você terá um foco excepcional durante a batalha e poderá manifestar o poder do Rei Macaco. Por favor, solicite pistas sobre o Ruin Wang, o vestígio do Rei Macaco. Os olhos de Yonvou se arregalaram com a mensagem dizendo que ele seria capaz de manifestar o poder do Rei Macaco. Ele nem poderia começar a imaginar o que isso significava.
No entanto, uma pessoa que se parecia com o Rei Macaco estava falando, e Yonvou pensou que eu deveria ouvi-lo primeiro antes de testá-lo. Sou Sun Wukong, o vestígio do Rei Macaco. Sou apenas a concha que ele deixou para trás antes de desaparecer. Sou como um legado. O legado do Rei Macaco não eram apenas os 72 bilhões, mas também esta entidade. Yonvou não pôde deixar de se sentir um pouco atordoado por um vestígio ter tanto poder assim. Quão forte seria o Rei Macaco então? E este é um mundo imaginário que eu criei. Yonvou acenou com a cabeça para a confirmação de sua teoria. Ele finalmente entendeu por que os servos dele haviam construído um palácio após sua partida. Não era apenas um santuário para um lugar onde ele viveu, mas também para proteger seu legado. Você não sabe onde ele realmente está. O vestígio do Rei Macaco disse. Como eu saberia? Ele é um espírito ainda mais livre do que eu. Afinal, fui deixado aqui para testar o seu sucessor. Sinceramente, também estou farto de estar aqui. O vestígio parecia genuinamente irritado, embora pudesse fazer qualquer coisa que quisesse neste mundo imaginário. Ele claramente ansiava escapar daquele lugar. Mas é um alívio que uma pessoa qualificada tenha finalmente aparecido após tanto tempo. Valeu a pena esperar. Os olhos de Yonvou brilhavam. Tanto tempo assim. Por que é que um cara inteligente como você faz perguntas assim? Aposto que as pessoas dizem que você é esperto, certo? Bem, não importa. Aqui, pegue isso. O vestígio do Rei Macaco jogou algo para Yonvou. Era um pedaço de ouro do tamanho da sua mão. Yonvou o pegou sem pensar, mas seus olhos se arregalaram quando percebeu que se tratava de um metal familiar. Ferro divino. Pedaço do Ruyin Bang. Conteúdo. Classificação. Descrição. Uma das peças do Ruyin Bang, o artefato sagrado do Rei Macaco. Atualmente, não tem função e deve ser unido às outras peças do Ruyin Bang. Outras peças do Ruyin Bang. Jing. Uma cadeia de missões foi ativada. Gostaria de continuar. Yonvou olhou para o pedaço do Ruyin Bang e depois para o Rei Macaco. Ele nada disse e apenas indicou a peça com o queixo. Yonvou havia entendido. Esta peça é apenas o começo. Uma missão oculta foi criada. Missão oculta / proprietário do Ruyin Bang. Descrição. Embora o Rei Macaco tenha mantido sua promessa ao seu mestre, ele estava preocupado de que um grande número de sucessores afetasse sua reputação. Como resultado, ele dividiu o Ruyin Bang em 100 pedaços e os escondeu por toda a torre. Reúna todas as peças para completar o Ruyin Bang. Só então você pode se tornar seu sucessor. Condição de participação: obter o título sucessor do Rei Macaco e possuir pelo menos uma peça do Ruyin Bang. Prazo: indeterminado. Recompensas: 1. Título Grande Sábio. 2. Ruyin Bang. 3. Olhos mais. Com o título Grande Sábio e o Ruyin Bang, o sucessor poderia realmente ser o novo Rei Macaco, ficando claro que havia outros jogadores competindo para encontrar as outras peças do Ruyin Bang. O verdadeiro Rei Macaco, meu verdadeiro corpo, não é alguém que dá as coisas facilmente. Ele é um pouco excêntrico e só fica feliz quando vê os outros sofrendo. O vestígio do Rei Macaco riu. Os pedaços do Ruyin Bang estão espalhados por toda parte, e você pegou a última peça que eu tenho. Não sei onde estão as outras. Eles podem até estar nas mãos de pessoas que não têm ideia do que seja. Yonvou ficou quieto com esta informação. Provavelmente haverá uma grande batalha por eles, já que muitas pessoas querem ser o próximo Rei Macaco, ou melhor, um grande sábio. Tornar-se um grande sábio significava assumir uma posição. Não era um título vazio. Yonvou se perguntou: será que Kindred e o exército demoníaco possuem algumas das peças? E se isso for verdade, quantas seriam? Quando é que começaram a coletá-las? Ele estava começando a entender seu objetivo. Eles queriam ter o grande sábio em suas mãos. Existe alguma maneira de encontrar a todas? O vestígio assinou com a mão. Meu trabalho é apenas dar o teste e fornecer alguma orientação. O resto é com você, como meu verdadeiro corpo deseja. O sucessor tinha que ter habilidades marciais, uma mente analítica e um julgamento sábio.
Se você não quiser fazer isso, pode simplesmente devolver a peça. Só tenho de esperar até que apareça um novo sucessor. Os olhos de Yonvou brilharam intensamente. Mas você não está planejando me matar imediatamente se eu desistir. Oh! Você é muito inteligente, não é mesmo? Um canto da boca do vestígio subiu. Uma expressão violenta apareceu e desapareceu momentaneamente em seus olhos. Naturalmente, os desistentes não merecem o título de Rei Macaco. Então, qual sua decisão? Yonvou olhou para o pedaço do Ruinbang. Embora ele tivesse todos os tipos de perguntas em sua mente, não havia dúvidas quanto à sua resposta. Mesmo que o vestígio não o forçasse, ele queria completar a missão. Essa era a razão pela qual ele tomou o legado na masmorra. Não apenas isso, mas Yonvou não queria nada que tivesse a ver com o Rei Macaco caísse nas mãos de outras pessoas. Ele queria tudo para si. Competir com os outros e tomar tudo o que tinham, o deixaria realmente feliz. Após aprender isso com o Rei Marcial e entender o que realmente significava com a Rainha do Verão. A menos que seu irmão voltasse à vida, ele não queria compartilhar nada com ninguém, nem mesmo Punch ou Edora. Claro, ele sabia que não seria fácil. Algumas das pessoas que se tornaram sucessoras antes dele teriam mais conhecimento agora, e outras podem até ter a ajuda dos grandes clãs. Mas isso realmente importa. Ele só precisava acabar com eles. Desde o dia em que Yonvou entrou na torre, seu caminho estava bloqueado por espinhos. O que mudaria se houvesse mais um? Se colocasse as mãos no poder do Rei Macaco, ele seria capaz de fazer qualquer coisa. Além disso, Yonvou pensou ter uma vantagem com o legado do Rei Macaco, o suporte do céu. Os outros tinham apenas os 72 Bia. E eu também tenho a espada Yin. Ele apertou o pedaço do Ruinbang em seu punho antes de armazená-lo no Entrena. Pode deixar comigo. Não irei desistir. Yonvou levantou-se. Você é muito ousado para um novato, não acha? Embora a personalidade de Yonvou fosse diferente da do Rei Macaco, o vestígio os achava muito parecidos. O cara na frente dele era uma fera. Você aceitou a missão oculta. Proprietário do Ruinbang capítulo 166, o Palácio do Rei Macaco, 10, obrigado. Yonvou acenou com a cabeça para o vestígio do Rei Macaco. Embora o vestígio não o tivesse realmente ajudado, Yonvou encarou a situação como uma oportunidade, e soube que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Ele tinha que continuar treinando para alcançar seu objetivo. Sei que não está falando sério. O vestígio do Rei Macaco sorriu e acenou. Um portal vermelho se abriu no ar. De qualquer forma, já chega de falar. Se sair por ali, você pode voltar de onde veio. Yonvou estava prestes a entrar no portal, mas de repente se lembrou de algo e virou a cabeça. Na verdade, eu tenho uma pergunta, não me ouviu? As perguntas são, você disse que apenas perguntas sobre a missão são limitadas, certo? Não vai me perguntar algo sobre a missão? O vestígio do Rei Macaco inclinou a cabeça para um lado. Yonvou deixou o portal e estendeu o braço direito na direção do vestígio. Você sabe alguma coisa sobre essa pulseira? Pulseira. O vestígio do Rei Macaco examinou a pulseira de Yonvou, preparado para lhe dar uma surra se a pulseira fosse apenas lixo. Quanto mais ele olhava, no entanto, mais sentia que a pulseira se parecia com uma algema. A corrente negra como o céu noturno que subia pelo braço de Yonvou também era difícil de ignorar. A expressão interessada do vestígio endureceu depois que ele examinou a algema. Acho que é feito do mesmo material que o Ruinbang. Estou certo. Onde conseguiu isso? Yonvou se perguntou se deveria ou não contar a verdade ao vestígio, mas como foi ele quem trouxe à tona em primeiro lugar, decidiu compartilhar algumas das informações, tirando os detalhes importantes, é claro. Após mencionar como a pulseira havia devorado Astrapé enquanto ele estava no tesouro do Olimpo, a expressão do vestígio mudou. Conhece as suas funções. Tem a ver com almas. Ela pode lidar com os mortos. Sim. E quão poderosa é? Yonvou acenou levemente com a mão e invocou os monstros espirituais.
As sombras se estenderam e criaturas monstruosas saíram delas. Os olhos do vestígio estreitaram-se, pensando profundamente. Yon-Vo sentiu-se estranho ao vê-lo tão sério depois de seu comportamento anterior. No entanto, ele esperava que o vestígio ajudasse a descobrir o segredo da pulseira para que ele pudesse desbloquear as opções restantes. Mesmo os magos das trevas não podem fazer isso. No mínimo, você teria que estar no nível de 1. Embora houvesse inúmeros tipos de jogadores na torre, era difícil encontrar alguém que controlasse bem as almas. A linha entre a vida e a morte era muito rígida e os limites para lidar com as almas eram extremamente restritos. No entanto, assim que viu o desespero do Rei Negro, o vestígio percebeu estar olhando para um artefato cuja existência estava além da razão. Ele já tinha ouvido falar das façanhas lendárias de Astrapé antes, e o fato de este artefato ter engolido significava que a pulseira provavelmente poderia competir com Ruin Bang. E o fato de a pulseira ser inteiramente feita de ferro divino, tal como Ruin Bang, despertou ainda mais seu interesse. Primeiro, você está certo. É feita de ferro divino. Yon-Vo acenou com a cabeça. No entanto, não importa o quanto eu a examiné, não sei o que é. Isso me lembra certos objetos, mas eles são completamente diferentes em aparência. Ela tem um nível muito elevado, é definitivamente uma arma de um deus. Embora Yon-Vo estivesse desapontado com a resposta do vestígio do Rei Macaco, seus olhos brilharam ao ouvir a pulseira sendo descrita como a arma de um deus. Ele imaginou ser realmente poderosa por ter engolido Astrapé, mas foi bom obter essa confirmação. A pulseira pode ser ainda mais poderosa do que o Aegis, o que o fez pensar mais uma vez. Quem era o Rei Negro? Você disse haver mais 2 artefatos como este? Sim. Não sei quem os fez, mas tenho a certeza que há um artefato para o pescoço e o outro para os pés. O vestígio do Rei Macaco cruzou os braços. Você quer saber algo engraçado? O quê? Todo mundo diz que o ferro divino é tão precioso que nem mesmo deuses e demônios usam, certo? Sim. Mas isso não é verdade. O que você quer dizer com? Não é que ninguém não use porque é difícil de encontrar, é porque todos têm medo dele. Os olhos de Yon-Vo se arregalaram diante da informação inesperada. O Rei Macaco riu e continuou. Esse metal é a única coisa que pode suprimir deuses e demônios. O ferro divino era usado para prender ou afastar deuses que cometiam crimes. O Ruin Bang também foi usado para selar os reis demoníacos. Yon-Vo pensou nas lendas das viagens do Rei Macaco com Tanzang na jornada para o oeste. Eles facilmente afastaram os reis demoníacos que tentaram entrar em seu caminho. É a mesma situação com esse seu artefato. O vestígio do Rei Macaco coçou o queixo. Parece que foi usado para prender alguém por tanto tempo que acabou absorvendo os elementos desse ser através do vestígio. Imagino que esteja relacionado com a morte de algum modo, mas é apenas isso que sei. Yon-Vo acenou com a cabeça. Era o suficiente confirmar que o Rei Negro havia sido poderoso o suficiente para aterrorizar os deuses, e que ele tinha algo a ver com a morte. Essa informação o ajudaria a restringir sua busca e, assim que descobrisse quem foi o Rei Negro, seria extremamente fácil descobrir todo o resto. Yon-Vo expressou sua gratidão novamente. O Rei Macaco acenou com a mão como se não fosse nada. Eu consegui ver algo interessante pela primeira vez em muito tempo. Não sabia que havia outra entidade como o meu verdadeiro corpo. Se o encontrar, não o mostre isso. Sua ganância por tesouros é extraordinária. Terei cuidado. Yon-Vo desapareceu no portal vermelho e o mundo imaginário se fechou atrás dele. Ei! Que cara interessante! Os olhos do vestígio brilhavam. Desde que Yon-Vo entrou no mundo imaginário, ele estava analisando seus diferentes aspectos e aparências. Parece alguém que despertou a energia dracônica. Ele me lembra alguém, não acha? O vestígio ergueu sua cabeça para o céu. O deus dragão olhou para ele e acenou com a cabeça, lembrando-se de seu antigo dono, que havia lutado como Yon-Vo. Ele sentiu uma estranha sensação de déjà vu.
Embora não tenha dito nada, ele também havia dado a Yonvou muitos presentes, como ter usado a pedra Sintamani para aliviar sua exaustão e deixá-lo relaxar na brisa. Um sorriso amargo apareceu no rosto do vestígio enquanto ele olhava para o deus dragão perdido em nostalgia. Ele mentiu para Yonvou sobre não reconhecer a pulseira. De fato, ele a havia notado após a ter examinado durante algum tempo. Ela havia sido usada em apenas um ser, e assim ele soube imediatamente. Acho que aquele bastardo do Hermes tem estado bem ocupado. No entanto, enquanto murmurava para si mesmo, o vestígio do rei macaco de repente sentiu uma forte torção dentro de sua cabeça. Alguém tentava entrar em seu espaço. A princípio, ele pensou ser Yonvou, que poderia ter deixado algo para trás. Mas o comprimento de onda não era familiar, e assim seu rosto se enrijeceu. O deus dragão torceu seu corpo e empurrou a pedra Sintamani para frente. Seu rosto estava calmo. O mundo imaginário do vestígio do rei macaco era como o seu território sagrado, e mesmo que ele fosse apenas uma parte de seu legado, ainda era extremamente forte. Mesmo para os deuses mais fortes do 98º andar seria impossível forçar sua entrada. O fato de alguém estar entrando no espaço tão facilmente significava que ou seu verdadeiro corpo estava chegando, ou era um ser relacionado a ele. Afinal, ninguém precisava de permissão para entrar em sua própria casa. Continua no próximo vídeo.